Não acabou, filho. Vou ficar tão. Já acabou. Então, vamos lá. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as anemias hemolíticas e a forma como a gente vai visualizar essas anemias, seja através do aspecto clínico e principalmente relacionado ao aspecto laboratorial, que é o objetivo da nossa disciplina, tá? É compreender como é que eu vou visualizar na amostra desse paciente essa anemia. E o que mais que pode vir a acontecer associado a essa baixa de eritrócitos e baixa de hemoglobina, ok? Bom, para a gente começar a entender as anemias hemolíticas, a gente vai voltar ainda lá para as nossas aulas presenciais relacionadas ao ciclo do eritrócito. Compreender como é que nós temos a produção desse eritrócito até a posterior destruição dele depois do tempo de meia-vida dele na corrente sanguínea, tá? Então, esse eritrócito, ele é produzido na medula óssea, tá? Através do hormônio chamado eritropoetina. A eritropoetina... Gente. Pronto. E aí, então, esse eritrócito ele é produzido na medula óssea através do hormônio chamado eritropoetina, que vai fazer então essa produção dessa linhagem mieloide. É através dessa linhagem mieloide que nós temos a produção desses eritrócitos. Bom, tudo isso na medula ainda. Ai, gente, desculpa. É porque tá todo mundo em aula aqui agora e o negócio ficou pânico pra gente. Sim. Então vamos lá, vamos retornar. Professora, tem gente... Só aceita aí algum... Maria? Tem alguém esperando Já. a aceitação. Ah, tá ok. Colocando agora. Pronto. Desculpa, é que eu não apareceu aqui pra mim, não. Não? Não. Deixa alguém querer de novo para ver se aparece, porque não apareceu dessa vez, não estava tentando ver. Quando falaram que precisava de aceitar. Aqui, Maria. E quando clicar de novo, ver se aparece. Qualquer coisa Tá tu me bom. sinaliza, tá? Tá. Vamos lá, deixa eu voltar de novo aqui ao meu eixo, tá? Então, esse eritrócito é produzido na medula óssea através da presença do hormônio chamado eritropoetina, que é para o crescimento e produção desses eritrócitos dentro da medula. Produzir esse eritrócito, tá? Ele é liberado, aliás, a primeira forma madura dele é na forma de reticulócito, só que o reticulócito a gente sabe que não consegue ainda carrear o oxigênio, tá? Ele ainda possui na sua estrutura fragmentos de RNA que impossibilita o acoplamento do oxigênio nessa hemoglobina, tá?
posterior à produção desse reticulócito, nós temos o amadurecimento final, tá? Que é o eritrócito. Esse eritrócito, essa hemácia, ela ainda é produzida na medula, tá? Então, a gente tem lá o sistema de reserva em que guarda esses eritrócitos ainda na medula e aí, posteriormente, ele encaminha para a corrente sanguínea. O que acontece com esse eritrócito na corrente sanguínea? Ele tem um tempo de meia-vida de mais ou menos 120 dias, tá? Então, o processo de amadurecimento e chegada desse eritrócito na corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea até o tempo de destruição, ele gira em torno de 120 dias. Após esse período de 120 dias, tá? Os macrófagos que foram então originados, que saíram da corrente sanguínea e migraram para os órgãos hemocateréticos, que são os órgãos de destruição, fazem então o processo de destruição desses eritrócitos, tá? Aonde é que é destruir esses eritrócitos? Dentro do processo extravascular, ele é destruído nos órgãos hemocateréticos. Principal, baço, tá? Daí, quando a gente fala, então, no processo de hemólise, que vai me gerar, então, essas anemias hemolíticas, nós temos essa destruição acelerada ou acentuada. Esse eritrócito, ele é destruído antes desse período de meia-vida de 120 dias, tá? Essa hemólise, essa destruição, vai me promover essa hemólise em que eu vou ter perda desse quantitativo sanguíneo, tá? E me gerando, então, um processo hemorrágico. Bom, e aí, então, quando a gente fala de anemia hemolítica, o que é isso? Ela é resultante da destruição precoce desses eritrócitos, tá? Geralmente é encontrada da forma normocítica e normocrômica, geralmente é nessa forma, tá? Porém, o nosso organismo, ele é muito perfeito, porque ele quer trabalhar em cima de manter o equilíbrio daqueles fluidos corporais, tá? Esse equilíbrio, então, a gente chama de homeostasia, tá? Como é que ele faz esse processo de homeostasia no nosso corpo? Através de mecanismos compensatórios desse organismo. Como? Manda a medula trabalhar demais, manda a medula produzir muitos eritrócitos, que a gente chama de hiperplasia eritroide, tá? A hiperplasia eritroide é quando tem uma produção exagerada do meu quantitativo de eritrócitos, tá? Da minha linhagem mieloide eritrocítica, tá? Essa hiperplasia eritroide, ela acontece, então, na medula. Se eu estou fazendo com que a minha medula produza ainda mais hemácias, eu vou ter o processo chamado de expansão da medula óssea, ou expansão medular. Só que chega um determinado momento que a tua medula, ela não consegue trabalhar de uma forma efetiva. Então, ela acaba liberando na corrente sanguínea células que ainda não finalizaram o processo de maturação, tá? Então, nesses pacientes, na maioria das vezes, nós vamos encontrar um grau de reticulócito bem mais alto, que a gente chama, então, de reticulose expressiva, tá? O percentual de reticulócito, ele gira em torno de 0,5%. Nesses pacientes, a gente pode chegar a 1,5%, 2,5%, até 5% de eritrócitos, de reticulócitos. Isso é um número expressivo, tá? Porque quando eu penso no reticulócito, eu levo esse paciente, eu subentendo que esse paciente, ele pode entrar em hipóxia a qualquer momento, visto que os reticulócitos, eles não conseguem carrear esse oxigênio, ok? Bem como, laboratorialmente, nós iremos visualizar um aumento de bilirrubinas totais, tá? Da bilirrubina indireta e da bilirrubina direta, tá? Por que a gente vai ter aumento de bilirrubina? Porque eu tô tendo aumento da destruição dos eritrócitos, tá? Dividindo essas hemólises, tá? Nós temos o tipo extravascular e do tipo intravascular, tá? No tipo extravascular, o principal relatado frente à extravascular é o mecanismo fisiológico de destruição desses eritrócitos no tempo de meia-vida correto, tá? Dos 120 dias. Então, esse eritrócito, ele se torna senil, velho, e ele é capturado pelos macrófagos, tá?
lá no baço para o processo de destruição. Então, esse eritrócito, na quebra dele, na destruição dele, na lise desse eritrócito, nós temos a divisão em eu quebro a cadeia de hemoglobina, tá? E libero a porção globina, que vai ser quebrada e vai produzir os aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, então, é retirados do macrófago e migram para a corrente sanguínea. Esse ferro, que foi liberado também ali daquela cadeia tetrapirrólica, né? Eu tenho a liberação desse ferro. Esse ferro, ele vai se ligar à transferrina e ele volta novamente. Aliás, ele é levado para a medula óssea para se produzir novos eritrócitos, tá? E a posterior quebra desse cadê minha seta? Desse anel tetrapirrólico vai me originar a protoporfirina, que a quebra dessa protoporfirina vai me originar a bilirrubina indireta, tá? Essa bilirrubina indireta, ela vai migrar para o fígado para a posterior metabolização. Quando essa bilirrubina ela entra no fígado, um minutinho. Pronto, foi todo mundo. Então, quando essa bilirrubina ela entra no fígado, a gente chama ela de bilirrubina indireta. Porque no fígado ela se acopla ao ácido glicurônico para poder ser excretada por esse fígado, ser metabolizada, perdão, por esse fígado, tá? Essa metabolização dessa bilirrubina, então, vai ser excretada, essa bilirrubina, ela vai ser excretada através de duas formas, tá? Pela urina e pelas fezes, tá? Então, através da excreção pela bilirrubina ou pela urina, essa bilirrubina ela é chamada de urobilinogênio, tá? Porque ela é excretada através da urina. E pelas fezes é estercobilinogênio, tá? Então, eu tiro, destruo essa bilirrubina e transfiro ela, aliás, excreto ela pelas fezes e pela urina, tá? O mecanismo comum mais utilizado no laboratório de análises clínicas é visualizar esse ferro na urina, tá? Poucos laboratórios trabalham com a análise da bilirrubina nas fezes, mas na urina. Vai lá. Senta lá, quietinho. Tá? Então, laboratorialmente, nós doseamos na rotina através da fita de urina, onde você visualiza se tem a presença de urobilinogênio ou não. Se esse urobilinogênio ele está alto, é um indicativo de uma anemia hemolítica, tá? Então, gente, nós nunca fechamos o diagnóstico do paciente por um simples hemograma, tá? Então, quando eu falo das anemias hemolíticas, eu nunca trabalho apenas com o hemograma do paciente, tá? Nós temos o hemograma, nós temos outros parâmetros laboratoriais. Dentre eles, é a dosagem do urobilinogênio na urina, tá? Através da fita de urina. Bom, daí falando um pouquinho sobre a hemólise intravascular, tá? Então, é aquela hemólise que ainda acontece dentro da corrente sanguínea. Então, nós temos fatores internos e externos, que a gente vai falar mais na frente, relacionados a essa lise dessa hemácia, da destruição dessa membrana eritrocitária. Se eu liso essa hemácia, então, eu vou ter ali a produção, né, a visualização da hemoglobina, tá? Essa hemoglobina, então, ela vai ser posteriormente excretada pelo rim. E aí, quando você vai visualizar na lâmina de urina, ou fazendo os parâmetros bioquímicos relacionados à urina, nós teremos a hemoglobinúria e a hemossiderinúria, tá?
que é a liberação, a visualização das hemoglobinas, na urina, e a visualização do ferro também nessa urina, tá? Então, hemoglobinúria está relacionada à presença de hemoglobinas no sangue, e hemosiderinúria está relacionada à presença do ferro. O que eu ia falar bem aqui? Eu não lembro mais. Já eu falo para vocês, tá? Bom, e o quadro clínico relacionado a essas anemias hemolíticas? Como é que eu consigo visualizar esse paciente, se ele está tendo uma anemia hemolítica ou não? Ainda não fez nenhum exame, tá? Então, clinicamente, como é que eu visualizo esse paciente? Nós temos uma intensa icterícia cutânea, tá? Que é o quê? Que é a palidez. Você vai visualizar tanto a palidez dos olhos como a pele amarelada, tá? Por que que essa pele vai estar amarelada? Porque eu tenho um quantitativo de bilirrubina direta e indireta, principalmente a indireta, nesse organismo, tá? Então, essa bilirrubina, ela tem uma coloração levemente amarelada para âmbar, que faz com que você visivelmente na pele enxergue essa coloração mais amarelada e essa coloração mais amarelada também no globo ocular, tá? Essa icterícia, então, nós podemos chamar de esclerótica ictérica, tá? Que é devido, então, ao aumento, principalmente, da bilirrubina indireta no organismo, tá? Outro achado clínico, a esplenomegalia e a hepatomegalia, tá? Então, eu tenho um aumento considerado tanto do baço quanto do fígado. E aí vocês vão perceber que no decorrer das anemias que nós vamos trabalhar, a maioria delas leva a esplenomegalia e a hepatomegalia. Dependendo do estadiamento dessa anemia, ainda não é visível tu observar o aumento desse baço, tá? Como é que a gente vai visualizar também no EAS, tá? No sumário de urina desse paciente. Essa urina ela vai estar extremamente escura. E quanto mais ela estiver na presença do oxigênio, ela vai começar a se oxidar e ficar ainda mais escura, tá? Então, nós temos graus de hemólise dentro dessa urina e é a função do bioquímico da triagem parar ou realizar essa não conformidade frente a essa urina, tá? Urina normal não tem coloração avermelhada, tá? Ela é de transparente até no máximo amarelo ouro, tá? A partir daí, a gente já tá tendo alguma modificação clínica nesse paciente, fisiológica nesse paciente, tá? E que aí você leva para um achado laboratorial. O que mais que a gente pode visualizar nesses pacientes? Colelitíase. A colelitíase, ela é presença de pedras na vesícula biliar, tá? Geralmente, essa colelitia está relacionada às anemias hemolíticas crônicas, tá? A um grau de hemólise crônico, que é quando eu tenho um quantitativo muito alto de bilirrubina e aí ela começa a ser calcificada, tá? Então, geralmente eu visualizo a colelitíase em pacientes com hemólise crônica, tá? A colelitíase, ela também está relacionada a pacientes com parasitemia antiga, tá? Bom, o que mais que a gente vai visualizar como achado clínico são as crises aplásticas por exaustão dessa medula. Então, essa medula ela vai começar a trabalhar de uma forma tão exagerada que vai ter um determinado momento que ela não consegue mais produzir eritócitos suficientes. Então, joga só reticulócito nessa corrente sanguínea. Bom, nós temos que dividir essas anemias hemolíticas em dois grupos, tá? São as anemias hemolíticas hereditárias e as anemias hemolíticas adquiridas, tá? Essas anemias hemolíticas hereditárias, elas estão relacionadas ao defeito do eritrócito, tá? Então, esse eritrócito, ele já foi formado de uma forma errada. A sua membrana eritrocitária, ela já foi formada de uma forma errada, foi feita de uma forma errada, tá? E a anemia hemolítica do tipo adquirida é por agressão a esse eritrócito. Então, alguma substância, algum micro-organismo é que está lesionando essa membrana eritrocitária, tá? Então, exemplos de defeitos do eritrócito
tá? De anemias hereditárias, nós temos as eritroeximopatias, as hemoglobinopatias e as talassemias, e bem como a agressão ao eritrócito, que são as anemias adquiridas. Nós temos por parasitose, tá? Que hoje em dia, infelizmente, ainda é comum nós visualizarmos. Há anemias por presença, destruição por presença de toxinas, de fármacos, tá? Alguns traumas microangiopáticos, alguns traumas relacionados a esse teu sistema arterial, em veias, em vênulas e artérias, tá? E relacionadas também às doenças autoimunes, tá? Que hoje em dia está crescendo de uma forma absurda, tá? Bom, quando eu falo de excesso de destruição, então eu tenho que lembrar diretamente que eu vou ter uma reticulocitose, tá? Então você já faz essa relação. Excesso de destruição, eu vou ter aumento da hemoglobina nesses meus órgãos hemocateréticos, vou ter aumento dessa hemoglobina lá no meu sistema renal, tá? E, consequentemente, a minha medula ela começa a trabalhar de uma forma muito exagerada e joga reticulócitos ainda na corrente sanguínea, beleza? Alguma dúvida por enquanto? Bom, dividindo essas anemias hemolíticas hereditárias, então nós temos as membranopatias, tá? E nós vamos falar sobre a esferocitose hereditária e a eliptocitose hereditária, tá? Elas são muito semelhantes, então a gente vai tratar elas quando a gente for falar de patogênese, iguaizinhas, tá? Uma diferençazinha só que é sutil entre elas. Por defeito metabólico, tá? E a gente tem uma deficiência chamada uma anemia por deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que você pode falar deficiência de G6PD. Temos um quantitativo muito alto de pacientes com anemias por deficiência de G6PD, bem como a gente também tem muita gente trabalhando em cima dessa deficiência, tá? E as hemoglobinopatias, tá? Quantitativas, nós temos a talassemia alfa e beta, e qualitativas, nós temos a anemia falciforme, tá? Que é a hemoglobina S, defeito de hemoglobina C e hemoglobina instável, tá? Que é quando a gente também visualiza um quantitativo ainda maior de reticulócito na corrente sanguínea. Já as anemias adquiridas, hemolíticas adquiridas, nós vamos falar principalmente das imunológicas, tá? Que são as autoimunes, então tanto de anticorpo crente quanto de anticorpo frio. As aloimunes, que estão relacionadas principalmente de mãe e bebê, tá? E algumas outras associadas com drogas. Algumas anemias hemolíticas por agentes químicos, substâncias domésticas, industriais, tá? Hoje em dia a gente está tendo muito caso de anemia hemolítica por solventes industriais, tá? Por drogas e por medicamentos. E algumas anemias relacionadas a agentes físicos, como traumatismos, queimaduras, frio intenso e calor intenso. Falando ainda sobre as anemias adquiridas, nós temos elas por infecções, tá? Por protozoários, hoje em dia o mais comum ainda é visualizar, principalmente na região norte, as infecções por malária, tá? As infecções bacterianas e as infecções virais. Então, geralmente, essas anemias, elas não entram na fase aguda, tá? Para eu ter que esse paciente, constatar que esse paciente está entrando numa anemia hemolítica, essa anemia ela já é crônica nesse paciente, tá? Então, geralmente acontece principalmente com pacientes que não fazem o seu check-up, tá? Ou que, por conta dessa cronicidade, demoram mais tempo para que esses sintomas venham a aparecer, tá bom? Nas secundárias, nós temos as hepatopatias e as nefropatias, tá? Por conta mesmo de sobrecargas desses rins, ou nesse fígado. A hemoglobinura de marcha e a hemoglobinura paroxística noturna. Bom, quero que essa parte aqui vocês guardem para a vida de vocês e façam a anotação, porque é aqui que está relacionado diretamente a nossa aula, tá? A nossa disciplina como análises laboratoriais. Quais são os achados
que nós temos para esses pacientes frente à anemia hemolítica? A primeira coisa que nós vamos visualizar é o parâmetro bioquímico relacionado à presença da bilirrubina. Seja ela bilirrubina direta, seja ela bilirrubina indireta, tá? Geralmente, nos pacientes por anemia hemolítica, a bilirrubina indireta é a que sempre dá muito mais alta, tá? Quando comparada à bilirrubina direta. O que acontece? O médico, na maioria das vezes, ele escreve lá na prescrição, bilirrubina total. O que o laboratório faz? Faz a descrição, tá? A separação do que é bilirrubina direta, do que é bilirrubina indireta. Pacientes com anemia hemolítica sempre vai dar bilirrubina muito alta, ok? Primeiro parâmetro bioquímico. Segundo parâmetro, aí agora a gente vai lá para o setor da urinálise, tá? Por quê? Porque eu vou passar a fita de pH, que a gente chama de fita de pH, nessa urina, para saber se ele está tendo um aumento de urobilinogênio, tá? Se ele for um anêmico por processo hemolítico, se a gente está tendo alta de bilirrubina, então, consequentemente, eu tenho alta de urobilinogênio, tá? E o que faz essa alta desse urobilinogênio leva a transtornos, como é que é a palavra? Aumento nessa excreção, essa excreção renal. Então, deixa esses rins muito mais sobrecarregados, tá? A molécula do urobilinogênio ela é uma molécula grande, então acaba também comprometendo a nossa função renal, tá? E aí nós temos uma peculiaridade. Geralmente, aliás, muito raramente, eles fazem a dosagem de aptoglobinas. O que são essas aptoglobinas? Essas aptoglobinas, elas são enzimas que elas se ligam às hemoglobinas que estão lá no baço. Para quê? Para ser excretada. Tá? O que acontece? Eu preciso ter um quantitativo X de aptoglobina e o mesmo quantitativo de hemácia para que eu consiga fazer com que essa aptoglobina capte essa hemoglobina e faça o processo dela de excreção. O que acontece nos pacientes que estão com anemia hemolítica? Eu estou tendo um quantitativo de excreção de hemoglobina muito alto, tá? Porém, o quantitativo de produção da aptoglobina ela não é suficiente para carregar esse quantitativo tão alto de hemoglobina. O que acontece? Aquele pouco de aptoglobina que eu tenho, ela se carrega, ela se fixa, na verdade, se acopla àquela hemoglobina e ela é excretada. Vai acontecer que em um determinado momento eu não tenho mais aptoglobinas para excretar aquele quantitativo alto de hemoglobina. Então, como é que eu sei que esse paciente está tendo também uma anemia hemolítica? Quando eu doseio a aptoglobina e essa aptoglobina ela dá ausente. Se ela está ausente, então é porque eu estou tendo uma excreção muito alta de hemoglobina, tá? Então, por isso que ela dá ausente, ok? Então, aqui a gente falou, ó, 2 parâmetros bioquímicos, que foi bilirrubina, direta e indireta. Falamos do parâmetro dentro do setor da urinálise, que é o urobilinogênio, tá? E falamos também da aptoglobina. Isso são achados laboratoriais. O que mais que eu visualizo? Aí nós vamos, de fato, para o setor da hematologia, tá? Que é onde você vai visualizar uma reticulocitose. Meninos, lembrem de uma coisa. Lembrem de uma coisa. O reticulócito, nós não conseguimos visualizá-lo no esfregaço sanguíneo comum, tá? Eu só consigo visualizar reticulócito se eu fizer a coloração, que é chamada de azul de cresil brilhante, tá? Para poder fazer a visualização desse esfregaço, aliás, desse reticulócito. Então, em esfregaço normal, não se visualiza reticulócito, tá? A coloração, tanto de panótico quanto do meigro-Alguinça, não consegue corar os grânulos de RNA, tá? Então, eu não consigo visualizar esses reticulócitos. Então, o que você faz dentro do setor da hematologia? Você faz um esfregaço sanguíneo para a coloração do meigro-Alguinça e você faz um esfregaço sanguíneo
usando a coloração de Meigro ou Guinça, tá? Tanto para o esfregaço comum, para você visualizar como é que estão aqui essas hemácias desse paciente, e para visualizar se está tendo aumento ou não de reticulócito, ok? O que nós teremos também? Uma hiperplasia eritroide, tá? Só que essa hiperplasia a gente não visualiza no esfregaço sanguíneo, tá? Então, essa hiperplasia eritroide é quando eu tenho uma sobrecarga da medula óssea na produção dessa linhagem mieloide. Então, isso aí você vai fazer uma punção medular para saber se está tendo essa sobrecarga de fato na produção desses eritrócitos. O que acontece? Esses eritrócitos, eles são advindos também da linhagem mieloide, que é onde a gente produz neutrófilo, eosinófilo e basófilo. O que vai acontecer com esse organismo? Como eu preciso aumentar a produção dos eritrócitos, meu organismo, a minha medula subentende que ela acaba diminuindo a produção de neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E aí, quando você vai fazer esse esfregaço desse paciente, geralmente ele dá uma neutropenia, tá? Porque eu estou tendo diminuição na produção dos meus neutrófilos, beleza? E aí, o que acontece com o nosso organismo também, tá? Nós entramos num processo de eritropoiese extramedular, tá? Então, qual é o principal órgão relacionado à produção dos eritrócitos? É a nossa medula. Se a medula está sobrecarregada, eu então encaminho essa produção para os outros órgãos hematopoéticos, tá bom? O que mais que eu encontro no laboratório? No esfregaço sanguíneo agora, um parâmetro de pecilocitose ou poiquilocitose. O que é a poiquilocitose? É quando eu visualizo nesse esfregaço sanguíneo diversas formas de eritrócitos, tá? As principais formas relacionadas às anemias hemolíticas são os microesferócitos ou os esferócitos, tá? Bem como os eliptócitos e os esquizócitos, tá? E aí nós temos um teste que é batata relacionado às anemias hemolíticas, tá? É o teste de fragilidade osmótica, tá? É para saber quanto de volume líquido é que essa hemácia consegue segurar dentro daquela membrana eritrocitária, tá? Falando assim a grosso modo como é que consiste esse teste, tá? Então, é saber qual o volume de água, volume líquido, que essa hemácia consegue suportar sem lisar essa hemácia, tá? Então, geralmente, nós teremos nas anemias hemolíticas o teste de fragilidade osmótica ou teste de resistência osmótica dando positivo, tá bom? E aí alguns outros, que é muito mais raro, tá? Mas eles podem também dosear algumas enzimas, algumas proteínas, ou também dosear até o núcleo relacionado, o núcleo não, a produção de DNA, tá? Bom, um dos principais utilizados para a enzima é a desidrogenase láctica, só que ela está relacionada diretamente à deficiência da enzima G6PD, que é o que vocês vão olhar um pouquinho mais na frente. Na rotina laboratorial, o que é que eu faço para saber se esse paciente está tendo uma anemia hemolítica, tá? Quais são os testes que, de fato, eu faço nesse paciente para saber se ele está tendo uma anemia hemolítica? Daqui desse slide, fragilidade osmótica, é um dos mais comuns de a gente fazer. Você vai fazer o esfregaço para saber se esse paciente está tendo uma poiquilocitose. Você vai fazer a lâmina para o esfregaço de reticulócito e vai fazer doseamento da bilirrubina, urobilinogênio e aptoglobina, tá? Então, coloca lá, achados laboratoriais feitos na rotina para anemia hemolítica. Dosagem de bilirrubina, direta e indireta, urobilinogênio, aptoglobina, reticulocitose, poiquilocitose e fragilidade osmótica, tá? Esses são os principais que a gente utiliza na rotina para saber se aquele paciente está tendo anemia hemolítica ou não. Beleza? Abrinogênio, é você. Oi? É uronogênio e o quê?
Eu não entendi essa parte. Vou Eu falar de queria novo. mais repetir também. Vou falar de novo. Anota aí. Era ainda. Então, na rotina laboratorial, para diagnóstico de paciente com anemia hemolítica, quais os testes que nós fazemos? Bilirrubina total, que aí você doseia bilirrubina direta e bilirrubina indireta. Urobilinogênio, que é a bilirrubina que foi excretada lá na urina, tá? Bilirrubina excretada na urina, urobilinogênio, tá? Dosagem de aptoglobina, reticulocitose, é o quarto. Esfregaço sanguíneo para saber se esse paciente está tendo poiquilocitose. E o teste de fragilidade osmótica, tá? Então, são esses testes. Fragilidade osmótica, poiquilocitose, reticulocitose, aptoglobina, urobilinogênio e bilirrubina, tá? Então, são 6 testes que nós fazemos para saber se esse paciente está tendo anemia hemolítica ou não, tá? Os outros são feitos? São, mas não dentro de uma rotina laboratorial, tá bom? Tu não vai fazer hiperplasia eritroide ou fazer punção para uma eritropoiese para visualizar se tu tá tendo essa hiperplasia num posto de saúde da vida, tá? Então, quando a gente tem um bom senso, use-se esse bom senso e faz com esse paciente, realiza nesse paciente os exames que de fato vão me dar um diagnóstico satisfatório, tá? Bom, vamos dividir então essa hemólise em intravascular e extravascular, só fechando um pouquinho do que a gente falou lá na frente. Lá atrás. O que seria a minha hemólise extravascular? Tá? Então, eu leio o excesso de remoção dos eritrócitos nos órgãos hemocateréticos, tá? Então, ele não é quebrado, esse eritrócito, ele não é quebrado dentro da corrente sanguínea, é extra corrente sanguínea, ou seja, extravascular. Qual é o órgão que está relacionado diretamente, o principal é o baço, tá? E a hemólise intravascular é a hemólise direta, ou seja, dentro da corrente sanguínea, onde a gente tem a eliminação da hemoglobina direta, tá? Então, na hemólise extravascular, você vai visualizar a quebra dos componentes eritrocitários, tá? Então, vai ter aminoácido, vai ter ferro e vai ter protoporfirina, vai ter bilirrubina, tá? Na extravascular. Na intravascular, você vai visualizar diretamente essa hemoglobina, tá? Bom, essa hemoglobina, então, ela se conjuga a essas aptoglobinas, tá? Que podem, então, ultrapassar esse limiar de filtração, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho um quantitativo de aptoglobina, que ela se acopla, ela se conjuga nessa hemoglobina, para poder eu conseguir fazer o processo de excreção dessa hemoglobina, tá? Eu não consegui excretar suficiente, eu entro esse paciente a um quadro de hemoglobinúria e hemosiderinúria. Lembrando que hemoglobinúria é quando eu visualizo a hemoglobina, de fato, tá, naquela urina, e a hemosiderinúria é quando eu encontro ferro dentro dessa urina, tá? Quando eu faço doseamento, a aptoglobina, ela vai estar negativa, ela vai estar ausente, ok? E aí, uma peculiaridade relacionada a essa urina, com a presença da hemoglobina, ela geralmente de cara, dependendo também do grau de estadiamento dessa anemia, né? Você não vai conseguir visualizar essa hemoglobina nitidamente através da coloração, dependendo do grau de estadiamento. Porém, tá? Se ele tiver mais simples, você não visualiza. Porém, essa urina em contato com o oxigênio, tá? Esse oxigênio, então, promove a oxidação dessa urina e faz com que ela fique mais escura, tá? Então, a partir daí é que você vai ter uma certeza que esse paciente, ele tá tendo algum tipo de hemólise, tá? Aqui eu trouxe para vocês para mostrar. São algumas
São algumas urinas, tá? Todas essas aqui são urinas. Essas urinas, elas obrigatoriamente precisam passar pelo setor da triagem para ser aceita ou não para dentro do laboratório, tá? Para a fase analítica. O que acontece? Urina normal, a gente tem essas duas primeiras aqui, tá? Que é a urina transparente e até a urina ouro, tá? De amarelo ouro, na verdade. Então, isso aqui é considerado urina normal. A partir dessa terceira aqui, é nítido que você já consegue visualizar que aqui tem hemoglobina, tá? Por quê? Por conta dessa coloração. Lembre-se que a hemoglobina é ela que dá a cor à hemácia. A cor dela, então, é esse vermelho, tá? Então, a partir daqui, a gente já tem um grau de hemólise, tá? Um quantitativo de hemoglobina dentro dessa urina. O que está acontecendo aqui? Aconteceu que nessas urinas, ela entrou em contato com oxigênio, então oxidou essa urina. Então, ela vai ficando bem mais escura. Aí, aqui tu bate o martelo e diz, opa, tem hemoglobina aqui dentro, tá? Em todas elas. Lembrei o que eu queria falar ainda agora. O que acontece quando a gente vai fazer o EAS, o sumário de urina desse paciente, que infelizmente é muito comum de acontecer, tá? E a gente tem que colocar na cabecinha do médico o que está acontecendo. Bom, se eu tô tendo uma anemia hemolítica, ou seja, eu tô tendo lise dessas minhas hemácias, quando você vai passar a fita de urina, tá? Que é a fita dos compostos químicos, você vai visualizar um positivo para a hemoglobina. Isso é óbvio por quê? Porque se está tendo lis de hemácia, eu tenho a visualização, essa hemoglobina, ela fica livre, então, dentro dessa urina, tá? Então, quando eu passo a fita de urina nessa urina, ela vai dar hemoglobina positiva. Só que, quando você vai fazer a lâmina, você não vai visualizar a hemácia. Por que tu não vai visualizar a hemácia, gente? Porque se eu tô tendo uma lise dessas hemácias, é óbvio que você não vai mais conseguir encontrar essas hemácias íntegras, tá? Então, o que acontece? O médico, às vezes, ele acaba achando que nós erramos. É xixi. Xixi. Só um minutinho, gente. E aí, o que acontece o que os médicos não conseguem entender, tá? Que eu vou ter hemoglobina, mas eu não vou ter, na hora que eu for visualizar essa lâmina, pode ser que eu não encontre hemácias. Ou que eu encontre ainda, mas bem poucas hemácias, tá? Professora, E aí, oi. a urina também fica dessa forma quando quando é extracelular, Quando é o ou quê, não, Flor? só quando é intravenoso. Extracelular, porque é quando é o macrófago que destrói a hemácia. Extravascular, né? Ela pode Isso. chegar sim a essa coloração, mas não vermelhona desse jeito. Oi, filho. É xixi. É xixi. Vamos estudar o xixi. Geralmente ela fica mais pro amarelo ouro, ou ela pode até chegar a ficar âmbar por conta da presença do ferro e da bilirrubina, mas não por conta da hemoglobina, porque não tem quebra de hemoglobina, eu não tenho a visualização da hemoglobina ali, correto? Tá? Mas ela acontece nitidamente, como a gente está visualizando aqui no 3, na intravascular, tá bom? Mas eu visualizo também na extravascular por conta da presença da bilirrubina e do ferro, tá? Bom, e aí falando então sobre as membranopatias, tá? Nós temos de dois tipos: a esferocitose hereditária e a eliptocitose hereditária, tá? A patogênese, tá? Dessas anemias, desses dois tipos de anemia, ele é um defeito
na síntese das proteínas envolvida na interação entre o cistoesqueleto e a membrana plasmática desse eritrócito, tá? Ou a membrana eritrocitária. Leva, então, a uma perda gradativa desses lipídios de membrana, tá? E aí, quando ele fala aqui de perda gradativa, o que está acontecendo? A medula, essa medula, ela produz o eritrócito normal, tá? Mas, no decorrer no tempo de meia-vida dessa hemácia dentro da corrente sanguínea, é que ela vai perdendo esses componentes lipídicos. Se ela perde esse componente lipídico, que é o que forma a membrana plasmática, e a gente lembra lá de biologia celular e molecular, essa membrana, ela é fosfolipídica, tá? Então, se eu não tenho esse lipídio, eu tenho o quê? A fragilidade dessa membrana, que a qualquer momento ela pode, então, lisar, tá? Ou ela lisa, ou ela se deforma, tá? Que é o que acontece na esferocitose e na eliptocitose, tá? Então, eu coloquei elas duas juntas aqui, porque tudo delas é muito semelhante, tá? Tanto a patogênese e quanto a produção. Então, ela é produzida normalmente esse eritrócito, e por conta da deficiência no quantitativo desses lipídios, ela vai perdendo essa conformação, podendo se tornar, então, um esferócito ou um eliptócito, tá? Posteriormente, esse esferócito e esse eliptócito, ele vai ser destruído, então, pelos macrófagos lá nos nossos órgãos hemocateréticos, tá? Com relação ao aspecto clínico dessa paciente, tá? Ela é uma doença que ela é genética autossômica, tá? Então, ela é uma anemia do tipo hereditária, tá? Pode levar a uma esplenomegalia em pacientes já crônicos, cálculos biliares, tá? E também promover crises aplásticas. O achado laboratorial, aí coloca lá, esferocitose e eliptocitose relacionado ao quadro laboratorial. Então, você vai visualizar, sim, uma anemia, tá? Bem considerável, mas o que tem mais lindo é você visualizar no esfregaço para reticulócito um percentual alto, que ele gira entre 5% e 20% de eritrócitos quando comparado, de reticulócitos quando comparado aos eritrócitos, e no esfregaço sanguíneo você vai ver aquela lâmina linda, cheia de esferócitos, tá? O que a gente faz? Também, dependendo do médico, se ele não consegue identificar a priori se é uma anemia hemolítica, eles fazem o teste de Cumbis. Só que o teste de Cumbis ele está relacionado à presença ou à ausência de anticorpos. Anticorpos estão relacionados às anemias adquiridas e não às hereditárias, tá? Então, esse teste de Cumbis... Meu Deus, desculpa, gente. O que foi aqui? Acho que o meu celular caiu no chão. Esse teste de Cumbis, ele vai dar negativo, tá? Porque não tem relação nenhuma à presença de anticorpos, tá? Só que, quando esse paciente ele faz o teste de resistência osmótica ou o teste de fragilidade osmótica, ela já vai dar positivo, tá? Qual que é o tratamento para esse paciente? Geralmente pode ser esplenectomia, se esse paciente já está numa fase crônica dessa anemia, tá? E tem uma relação direta, tá? Para diagnóstico, nós doseamos as proteínas para saber se esse paciente está tendo a presença ou não das proteínas relacionadas à sua membrana citoplasmática, tá? Então, coloca lá. Achados, aliás, exames laboratoriais para detecção de esferocitose ou eliptocitose. Então, você faz esfregaço sanguíneo para visualização de esferócitos ou eliptócitos, faz a lâmina do reticulócito, que vai girar em torno de 5 a 20% da presença de reticulócitos quando comparada aos eritrócitos. Teste de Cumbis vai dar negativo. Teste de fragilidade osmótica vai dar positivo. E nós temos um exame chamado eletroforese de proteína para saber se tem
essas proteínas essenciais relacionadas ao citoesqueleto e à membrana eritrocitária. Ok? Aqui eu trouxe duas imagens para vocês, onde a gente visualiza a imagem A, você visualiza microesferócitos, tá? Bem bonitinho aqui, ó, vários microesferócitos. E aqui na imagem B, você visualiza os eliptócitos, tá? Então, esses eliptócitos, esses esferócitos, eles têm um tempo de meia-vida muito menor, então eles vão ser destruídos bem rapidamente pelos macrófagos dos órgãos hemocateréticos. Se eu liso, se eu destruo esse eritrócito, então eu libero hemoglobina pelo intravascular ou os compostos oriundos desse eritrócito pela via extravascular, tá bom? Anemia hemolítica do tipo enzimopatia, tá? Então está relacionada à presença de enzimas ou a deficiência, nesse caso, da enzima chamada G6PD. Gente, essa enzima G6PD, ela é uma enzima que ela está presente em todas as células do nosso corpo, tá? E elas trabalham na produção de substâncias que protegem o teu organismo, protege essas células contra agentes oxidantes. Então, essa G6PD, ela seria um fator antioxidante, tá? Essa G6PD, com o aspecto clínico desse paciente, ela é geralmente assintomática. Então, o paciente, na maioria das vezes, ele passa sem sentir nada relacionado à deficiência dessa enzima, tá? Com relação a essa anemia, tá? Então, acontece muitas vezes esse paciente está assintomático, tá? Porém, quando ele passa da fase crônica e entra na fase aguda dessa anemia, aí eu posso ter algumas anemias relacionadas, tipo anemia hemolítica aguda, que é o que eu acabei de falar, saiu da fase crônica e entrou nessa fase aguda, em resposta a esse estresse oxidante, tá? Porque essa oxidação, ela causa essa lise, então promove esse estresse dentro do nosso organismo, tá? Por conta justamente dessa lise dessas hemácias. Promove também anemia aguda causada por hemólise intravascular, e aí eu vou ter a visualização da hemoglobinúria, e a anemia autolimitada, que quando você visualiza nesse paciente um quantitativo muito alto de reticulócitos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona essa G6PD. Então, a G6PD, gente, é uma enzima que ela não está ligada diretamente, exclusivamente, tá? À proteção dos meus eritrócitos. Não, isso aí é um fator dela secundário. Primariamente, a G6PD, ela age na quebra da glicose, tá? Para agir lá para agir na produção do lactato para respiração, tá? E dentro também no ciclo das pentoses. Aí vocês vão lembrar de bioquímica básica, tá? Onde eu tenho formação de lactato e formação do ciclo da pentose, tá? Onde essa G6PD vai atuar, então, para a respiração, para os processos metabólicos do nosso organismo, tá? Então, a G6PD, ela age diretamente a isso, tá? Na quebra da glicose para a utilização para a produção do lactato e para a utilização dessa glicose no ciclo das pentoses, para respiração e metabolização. Ponto. O que acontece com essa G6PD agindo então lá nos nossos eritrócitos? Essa G6PD, a presença dessa enzima faz com que eu tenha conversão de NADP em NADPH e posteriormente a produção dessa GSH. Essa GSH é a glutationa reduzida. A presença dessa glutationa reduzida faz com que ela haja como fator antioxidante frente a essa membrana eritrocitária, ou seja, ela protege essa membrana eritrocitária, tá? Quem é que protege? É a G6PD propriamente dita? Não, tá? A G6PD age na produção da glutationa reduzida. É ela que vai fazer a proteção
da minha membrana eritrocitária. Ponto. Se eu tenho deficiência, então, nessa G6PD, eu não vou ter a produção de NADP e NADPH e, consequentemente, eu não terei a produção do GSH. Se eu não tenho a proteção do GSH, eu deixo esse organismo vulnerável aos fatores oxidantes. Então, o que vai levar à lesão dessa minha membrana eritrocitária, tá? Então, a G6PD, ela é uma enzima que atua na proteção como antioxidante frente à membrana eritrocitária, tá? Se eu não tenho a G6PD, eu não tenho a produção da glutationa reduzida, que é ela que age diretamente na produção da minha membrana eritrocitária, ok? Então, é um defeito de enzima, tá? Na proteção dessa membrana eritrocitária, tá? Hoje em dia a gente tem muitos estudos relacionados a G6PD, relacionados a... Só um minutinho. Então, hoje a gente tem muitos laboratórios de pesquisa, principalmente em universidades públicas, tá? Relacionadas ao defeito de G6PD. Não diretamente, não tem tantos estudos assim relacionados a esse fator antioxidante de proteção de membrana eritrocitária, mas principalmente relacionado à respiração, tá? A metabolização dessa glicose. Tá? Então, tem muitos laboratórios que trabalham com deficiência de G6PD. Anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes. Então, a partir de agora, a gente está falando sobre as anemias hemolíticas adquiridas, onde eu vou ter a presença direta dos anticorpos. Então, pensou em anemia hemolítica adquirida, pensa diretamente na presença, na produção exagerada dos anticorpos, frente àqueles antígenos, tá? Então, ela é causada por anticorpos que o organismo produz contra os seus próprios eritrócitos, tá? Então, para destruí-los. Se eu estou falando de anemia hemolítica, se eu estou falando de anemia adquirida, então eu posso falar de anticorpos, eu posso falar de teste de Cumbis, tá? Então, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai dar um teste de Cumbis positivo, porque eu estou tendo produção de anticorpos frente àquele antígeno, tá? Ela geralmente leva a uma anemia de severidade bem variada, então pode ser baixa, mas pode também, geralmente na fase aguda da doença, dar uma anemia bem alta, tá? Bem como visualizar essa esplenomegalia, tá? Que pode estar relacionada também à utilização de metildopa, tá? Que hoje em dia a metildopa ela está relacionada diretamente aos fatores de toxicidade que podem levar à destruição dessas hemácias, tá? Bem como pacientes com púrpura e com lúpus, tá? E aí quando a gente fala do lúpus, eu falo diretamente dessa doença, uma das principais doenças autoimunes que a gente infelizmente está tendo no momento, tá? Bem como, falando um pouquinho então sobre os aspectos clínicos que devem ser feitos com esse paciente. Exemplo aqui no tratamento da metildopa. O que eu faço com esse paciente? Eu suspendo a utilização desse medicamento, tá? Mas não é chegar na você como bioquímico que vai chegar e dizer, olha, para de tomar metildopa. Não, tá? A gente tem todo um clínico, uma parte clínica desse paciente para saber até que ponto que de fato nós podemos ou não fazer a retirada desse medicamento do paciente, tá? Bem como a retirada também de outros fármacos que podem levar a essas crises hemolíticas, tá? Evitar nesse paciente de anemia autoimune por anticorpos crentes, transfusão sanguínea, tá? E quando eu falo de transfusão sanguínea, eu tenho que pensar diretamente na produção de anticorpos. O meu sangue é completamente diferente do teu,
tá? Então, quando o teu sangue ele adentra no meu organismo, a primeira coisa que meu organismo faz é produzir anticorpos, porque ali eu tô tendo antígenos que estão adentrando no meu organismo, tá? Então, nesse paciente, a gente precisa evitar a transfusão sanguínea naquele paciente, justamente por conta dessa produção exagerada de anticorpo. Daí é que a gente tem a problemática, tá? Nesses pacientes que necessitam, aliás, nesses pacientes que estão com essa anemia autoimune, porque geralmente, se ele está tendo uma anemia, dependendo do grau de anemia, ele vai precisar receber uma bolsa de sangue, tá? Só que ele não pode receber a bolsa de sangue. Por que ele não pode receber a bolsa de sangue? Porque essa bolsa de sangue, esse sangue desse paciente diferente, vai fazer com que ele tenha a produção ainda mais exagerada de anticorpo. Se ele tiver a produção exagerada ainda maior desses anticorpos, ele leva a uma severidade naquela anemia hemolítica. Então, é muito complicado tratar esse paciente por anemia autoimune, tá? Porque ele não pode receber aquele transfusão, mas ele precisa receber, tá? Então, é muito complicado o tratamento desses pacientes. Quais são os achados laboratoriais dessa anemia autoimune? Esferocitose, tá? Então, vai visualizar esferócitos, esquizócitos, o cumbis dele, como eu falei ainda agora para vocês, tanto direto quanto indireto, ele vai dar positivo. Você vai visualizar a icterícia nesse paciente, tá? Principalmente na fase crônica da doença. E bilirrubina total, direta e indireta, ela também vai dar positiva, ela também vai dar aumentada. Então, achado laboratorial, no esfregaço você vai ver esferócitos e esquizócitos. Cumbis. Gente, o cumbis, ele é como se fosse uma tipagem sanguínea, tá? Você pega o sangue do paciente, adiciona o soro anti-D, e aí vai saber se ele coagular ou não, tá? Coagulou, esse paciente é cumbis positivo. Não coagulou, esse cumbis é negativo, tá? A gente faz igualzinho tipagem sanguínea, não tem muito mistério não, tá? Os exames relacionados às anemias hemolíticas, no geral, eles não têm muito mistério, não. Você consegue fazer, inclusive, num laboratório pequeno. Como achado clínico, nós temos uma esplenomegalia, então, aumento desse baço de uma forma bem exagerada, principalmente na fase crônica da doença, tá? Então, o tratamento é eliminar esse agente causal, tá? Na maioria das vezes é utilizado, principalmente se esse paciente for um paciente que tenha lúpus, né? É utilizado imunossupressores nesse paciente, associação com os corticoides. Dependendo do estadiamento da doença, pode levar a uma esplenectomia, então pode ter que seja uma retirada, tá? Desse baço, bem como também pode comprometer os rins desse paciente, tá? Por conta dessa hemoglobinúria. Então, pode vir a comprometer também esses rins, tá? E, em casos mais complicados, podem ter feito tratamento com a imunossupressão com anticorpos monoclonais para parar a produção desses anticorpos do organismo desse paciente, tá? Anemia hemolítica autoimune por anticorpos frios, então eles estão relacionados agora a uma baixa temperatura corporal, tá? É causada também por anticorpos IgG e IgM, tá? Sendo que o IgM, ele leva a uma síndrome chamada hemaglutinina fria, que você vai visualizar na lâmina no esfregaço daquele paciente, crioaglutininas, que é quando eu vejo aglomerados de hemácias nesse esfregaço sanguíneo, tá? Bem como também associadas às doenças linfoproliferativas, tá? E no IgG policlonal, ele está relacionado diretamente ao vírus do Epstein-Barr, tá? Muito comum também, que é da família do herpes, tá? Ou a pneumonia por micoplasma, também aqui relacionada à presença da ureaplasma, tá? Então, esse anticorpo, como é que ele age? Esse anticorpo, ele liga-se, aos eritrócitos e aí promove a destruição intravascular ou extravascular, dependendo do estadiamento dessa doença. Então, se for um fator mais crônico, geralmente está relacionado às hemólises extravasculares, tá?
Aspectos clínicos dessa doença é uma anemia hemolítica crônica, tá? Agravada pelo frio, tá? Então, ela fica na fase crônica, porém, na presença de baixas temperaturas, ele sai da fase crônica e entra na fase aguda. É a partir dessa fase aguda é que a gente tem uma destruição muito mais exagerada desses eritrócitos, tá? Bom, como achados laboratoriais, nós temos visualização de esferócitos, tá? Nesse esfregaço sanguíneo, crioaglutinação, que é a coisa mais linda, vou já mostrar para vocês como é que se visualiza. Então, são várias hemáciazinhas aglomeradas. Essa crioaglutinina, ela é formada justamente, esse crio vem de frio, tá? Então, ela é formada justamente por conta da baixa temperatura, tá? Esses anticorpos, eles não suportam essa temperatura baixa, então eles começam a aglomerar essas hemácias umas nas outras. Meio que um mecanismo de proteção, tá? Só que essa crioaglutinação pode acabar levando à hemólise dessas células, por conta justamente dessa pressão exagerada entre as hemácias, tá? Entre os eritrócitos. Então, você vai visualizar esferócitos nesse esfregaço sanguíneo, vai visualizar também a crioaglutinação, bem como essa hemoglobina, ela vai dar alta no hemograma, tá? Vai ser visualizado na fase aguda uma hemoglobinúria e, consequentemente, o escurecimento dessa urina por conta de oxidação, tá? Qual que é o tratamento para esse paciente? Mantê-lo aquecido, tá? Porque se esses anticorpos eles têm sensibilidade ao frio, o que eu faço para combatê-los? Aumento a temperatura desse paciente, tá? E alguns termos, alguns graus de estadiamento dessa anemia podem também levar a tratamentos com agentes alquilantes, que é justamente para diminuir essa temperatura. Muito raro, a gente tem casos de pacientes que precisam retirar o baço, tá? Através, então, da esplenectomia. Aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Aqui nessa primeira, a gente visualiza, então, esses esferócitos, tá? Visualiza também algumas células mais macrocíticas, tá? As mais próximas acabam, então, pegando esse quantitativo maior de ferro e formando elas, então, macrocíticas. E o principal achado são os esferócitos. Isso aqui é no quente, tá? Anticorpos quentes. Nos anticorpos frios, você vai visualizar, então, as hemácias todas aglomeradas, ó. Que coisa mais linda. Tem algumas soltinhas, tá? Mas a maioria delas, então, por conta dessa baixa temperatura, ficam bem aglomeradinhas, tá? Bem compactadas, promovendo, então, a lise posterior dessas hemácias. Legal o que acontece dentro da rotina laboratorial. Antes de eu fazer um esfregaço sanguíneo desse paciente até, para eu saber se esse paciente ele tem essa afinidade pela baixa temperatura, né, por conta dessa crioaglutinina, formar essa crioaglutinina, você pega esse sangue desse paciente, passa lá no aparelho. Aí ele deu eritrócito baixo. Eu digo, opa, peraí, o que será que aconteceu com esse paciente para esse eritrócito estar dando baixo? Aí você pega esse tubo de sangue e você coloca no banho-maria, tá? Para mimetizar a temperatura corporal, tá? Então, tu colocas mais ou menos a 37 graus, que é o que geralmente a gente faz, tá? Então, mimetiza a temperatura corporal, coloca lá 37 graus, aquele banho-maria. Se essas hemácias, elas aumentarem de valor, é porque aquela crioaglutinina, ela se promoveu por conta da retirada desse sangue da corrente sanguínea direta, tá? Os laboratórios, eles possuem uma temperatura muito baixa, por conta dos aparelhos que precisam dessa temperatura muito baixa. Então, acontece que aquele tubo do paciente, ele também está nessa baixa temperatura. Então, pode levar essa crioaglutinina transitória. Coloca o tubo do paciente dentro desse banho-maria, por mais ou menos 30 a 40 minutos. Se ele se soltar, aí eu sei que aquela crioaglutinina foi formada por conta da temperatura do laboratório e não do paciente diretamente.
Se ela não se soltar, é porque esse paciente ele tem sim um processo de crioaglutinina relacionado aos fatores da anemia adquirida, tá? Então, nós fazemos na rotina laboratorial também isso. São truquezinhos que a gente aprende durante a rotina para saber se esse paciente ele é de fato anêmico, aliás, teve essa baixa de eritrócitos por conta dessa anemia ou então se foi por fatores externos, tá? Outra anemia é a hemoglobinúria paroxística noturna, HPN. Essa hemoglobinúria paroxística noturna, ela acontece, aliás, quando eles começaram a estudar ela, eles acharam que ela acontecia diretamente no período da noite, que é quando a gente tem uma acidose no nosso organismo. É comum por conta da baixa metabolização. A gente tem esse processo de acidose. Então, esse nome noturna veio justamente por conta disso. O nome hemoglobinúria, ela surgiu por conta da presença do quantitativo de hemoglobinas na urina, tá? E essa nomenclatura paroxística veio porque essa anemia, assim como ela tem um início muito rápido, ela também tem uma finalização muito brusca. Então, esse paroxística veio justamente desse início e desse fim de uma forma brusca. A patogênese dessa hemoglobinúria, tá? Então, ela é um defeito na membrana na membrana eritrocitária, tá? Causada por defeito na síntese dessa âncora bem aqui, que a gente chama de GPI, glicosil fosfatidil inositol, GPI, tá? Essa GPI é uma estrutura que, se a gente tiver deficiência dela, ela se associa muito mais, ela tem uma afinidade muito maior pelas proteínas do sistema complemento. Se eu tenho ativação do sistema complemento, eu vou ter a destruição dessa membrana eritrocitária, tá? Então, o que acontece? Nós temos essa molécula, nós temos essa GPI, e se ela estiver defeituosa, que é o caso que leva essa anemia, se ela estiver defeituosa, ela tem uma afinidade muito maior pelas proteínas do sistema complemento. Se ela aumenta essa afinidade por essas proteínas, ela acaba lisando, essas proteínas acabam lisando muito mais rapidamente essas hemácias, tá? Então, essa hemoglobinúria está relacionada diretamente ao defeito dessa enzima, dessa GPI, tá? Quais são os achados laboratoriais relacionados a essa hemoglobinúria, relacionados a essa anemia hemolítica, tá? Então, você vai visualizar uma hemosiderinúria, tá? Que é a visualização de ferro nessa urina. Essa anemia ela é do tipo extravascular, tá? Então, por isso que você vai visualizar essa presença de ferro, bem como também a formação de trombos, tá? Qual que é o tratamento para esse paciente, gente? É fazer com que eu diminua a afinidade dessa enzima pelo sistema complemento. Então, o que que eu faço? Eu trato esse paciente com anticorpos monoclonais, tá? Que bloqueiam o sistema complemento de agir em cima dessa enzima, tá? Então, como eu não consigo retirá-la, eu vou atingir o que está fazendo com que eu tenha essa lise. Então, é o que? O sistema complemento. Então, eu bloqueio o sistema complemento de agir frente a essa enzima, tá? Anemia hemolítica autoimune. Só um minutinho, já tá acabando. Anemia hemolítica autoimune. Então, ela está relacionada diretamente à incompatibilidade sanguínea. Minutinho.
Então, a anemia hemolítica autoimune, então ela está relacionada diretamente à incompatibilidade sanguínea. Então, quando é que acontece principalmente a anemia autoimune, tá? Nas doações de sangue, tá? Então, muito cuidado, meninos, quando vocês forem para a rotina laboratorial, na liberação de tipagem sanguínea. Você olha aquele tubo, dependendo de como você trabalha no laboratório, pelo tubo, tá? Ou pela fitinha, na tipagem sanguínea, mas muito cuidado nessa liberação, tá? Porque se você libera um tipo sanguíneo errado, você pode levar esse paciente a um choque anafilático, tá? Uma anemia hemolítica e posterior um choque anafilático, tá? Então, ela está relacionada nas doações de sangue e também, que é o que mais acontece na rotina, é a interação entre o sangue da mãe e o sangue do bebê, tá? Que isso acontece quando o tipo sanguíneo do bebê é diferente do tipo sanguíneo da mãe, tá? Então, se eu tenho um paciente, a mãe é A e o filho ele nasceu B, aliás, ele está sendo desenvolvido com o tipo sanguíneo B, esse tipo sanguíneo, esse antígeno vai fazer com que eu tenha a produção de anticorpos frente a esse antígeno, tá? Qual que é o objetivo do nosso corpo? Destruir esse antígeno, tá? Então ele faz o quê? Aumenta a produção exagerada desses anticorpos. O que pode acontecer? Tá? Algumas patologias envolvidas a essa troca sanguínea, tá? É uma doença chamada, uma doença chamada eritroblastose fetal, tá? Ou doença hemolítica do recém-nascido. O que foi que aconteceu? Essa mãe acabou tentando destruir aquele antígeno, tá? Que era o sangue daquele bebê. Ele pode nascer com algumas deformações, mas são bem raras. O que acontece principalmente com esse bebê é a destruição desses eritrócitos, tá? Então ele acaba nascendo ou com uma anemia hemolítica que pode ser severa, ou na maioria das vezes ela é bem branda, em que você visualiza nesse bebê um processo clássico, que é a icterícia, tá? Então, as crianças ictéricas, os bebês recém-nascidos ictéricos, geralmente estão relacionados a tipo sanguíneo diferente, tá? Você vai dosear o sangue desse bebê. Então, você vai ver bilirrubina altíssima nesse paciente, bem como PCR também alto, tá? Porque a gente vai estar tendo ali um processo inflamatório também envolvido, tá? Então, esse bebê, ele vai ter bilirrubina direta e indireta alta e PCR alto. Qual que é o tratamento? Iluminação UV, tá? Por quê? Porque eu faço a destruição e a metabolização dessa bilirrubina e posterior excreção através das fezes e através das urinas, tá? Dependendo do estadiamento dessa anemia, ela pode ser bem rápida, mas ela pode também ter um processo bem mais lento para liberação, para retirada dessa bilirrubina e posteriormente uma formação do tecido sanguíneo desse paciente de novo efetivo, tá? Então, a anemia hemolítica aloimune, perdão, está relacionada principalmente nas trocas sanguíneas, nos doadores de sangue, né? Aliás, os que estão recebendo esse sangue na doação de sangue, né? E principalmente relacionado à mãe e ao feto, tá? Podendo causar, então, essa anemia hemolítica do recém-nascido, tá bom? Anemia hemolítica induzida por fármaco, então está relacionada diretamente à presença desses fármacos. Gente, a anemia induzida por fármaco, ela muito raramente ela é na forma crônica, tá? Então você vai ter uma alta dose desse fármaco, dessa droga, que vai te levar a uma anemia hemolítica aguda. E ela é agudíssima na maioria das vezes, tá? Elas podem seguir de 3 formas. E aqui, essa produção exagerada desses anticorpos podem seguir, então, de 3 formas.
Uma das formas é através do fármaco da penicilina, exemplo, né? Então, a gente mostrou aqui 3 exemplos. Na presença da penicilina, na presença da quinidina e na presença da metildopa, tá? Na presença da penicilina, tá? Então, esse fármaco, ele se liga diretamente a esse eritrócito, tá? Na membrana eritrocitária. Então, ele não adentra o eritrócito, tá? Ele se fixa na membrana desse eritrócito. Bom, a fixação, então, desse fármaco nessa membrana ativa a produção desses anticorpos. Então, o que faz esses anticorpos? Tentam destruir esse fármaco. E aí acaba lisando essa hemácia também, tá? Então, aqui eu tenho a ligação direta eritrócito, fármaco, membrana eritrocitária, né? Fármaco e anticorpo. Na presença da quinidina, a gente tem uma diferença. Esse fármaco, ele também está ligado a essa membrana eritrocitária, porém, a gente tem proteínas plasmáticas, tá? Relacionadas também a essa membrana citoplasmática. Essa presença do fármaco e proteína plasmática ativa, então, a produção de anticorpos e eu tenho um processo acelerado de destruição desses eritrócitos através do sistema complemento. Então, o sistema complemento, então, auxilia com que esses anticorpos façam a destruição desse eritrócito muito mais rapidamente, tá? Então, aqui, relacionado à quinidina, eu tenho membrana eritrocitária, fármaco, proteínas plasmáticas, ativação do sistema complemento e lise posterior desses eritrócitos, tá? Já na metildopa, esse fármaco, ele age dentro desse eritrócito e aí ativa diretamente a produção de anticorpos. Então, eu tenho eritrócito, metildopa associado, internalizado nesse eritrócito, que me promove a destruição, a lise dessa hemácia, tá? Então, eu também tenho, nesses 3 casos, anemias hemolíticas, de diferentes formas, mas todas elas levam à lise dessa hemácia, tá? Síndrome da fragmentação eritrocitária. Então, essa síndrome, ela está relacionada diretamente a danos físicos, a traumas, tá? E quando a gente fala desses traumas, hoje em dia é muito comum eles estarem relacionados ao sistema cardiovascular. Na utilização de estentes, na colocação de válvulas, na colocação de enxertos cardíacos, quando eu penso ali na colocação daquela válvula, eu tenho um objeto que é estranho ao meu organismo, tá? Sempre que eu tiver algo que é estranho ao meu organismo, eu ativo a produção de anticorpos para destruir aquilo ali. Então, o que pode acontecer? Essa destruição. Aliás, essa produção alta de anticorpos por conta daquele objeto vai lisar essa hemácia, só que geralmente ela deixa elas fragmentadas. Então, você vai visualizar muito esquizócitos e muito resto de eritrócitos nesse esfregaço sanguíneo, tá? Não é tão comum a gente visualizar assim na rotina as anemias hemolíticas relacionadas a objetos, tá? Na fragmentação eritrocitária. Não é tão comum não, tá bom? A hemoglobinúria de marcha, ou da marcha, ela está relacionada diretamente a danos desses eritrócitos por conta de impacto direto, tá? Esse tipo de anemia também não é tão comum, mas ele está relacionado principalmente a atividades de alto impacto. A corrida, que mais? Boxe, né? Esses atletas de grande impacto, de atividades de grande impacto, acabam tendo essa formação dessa anemia hemolítica, tá? Não é tão comum, mas acontece principalmente nas extremidades. Quando eu falo da extremidade, eu falo diretamente dos nossos pés,
Porque os nossos pés é o que tem todo esse processo de pressão e impacto por conta da força gravitacional, tá bom? O que você visualiza nessa lâmina, no esfregaço sanguíneo? Esquizócitos, tá? Bilirrubina direta e indireta também sobe. Anemias hemolíticas por agentes químicos e físicos estão relacionados a alguns fármacos, mas quando eu falo desse tipo de anemia, eu falo diretamente por intoxicação por cobre, chumbo, que hoje a gente ainda tem muitas indústrias trabalhando diretamente com esses metais, sem o uso de EPI adequado nesses funcionários, tá? Geralmente eles estão relacionados às anemias hemolíticas crônicas, tá? Então demora um pouquinho mais de tempo para a gente ter. Tá? Vamos olhar aqui com a mamãe, já tá acabando. Como é que eu visualizo esse esfregaço sanguíneo, gente, desse paciente? Você vai visualizar acantócitos e muitos esquizócitos também, tá? Por conta dessa intoxicação desses metais, tá? Ufa! Pensei até que tinha mais. Cansei. Dúvida, meu povo? E Marina, tu falaste com relação à rotina laboratorial, que tem 6 tipos de rotina, né? Aí, no caso, eu escolho uma rotina ou tem que fazer as 6? Daqueles exames da rotina? Sim. Geralmente, a gente faz, pelo menos, o esfregaço sanguíneo, o esfregaço do reticulócito, as bilirrubinas e teste de Cumbis. O Cumbis a gente faz até antes da fragilidade osmótica, tá? Então, geralmente é os que a gente mais faz. O Cumbis, eles fazem principalmente quando já tem como é que eu falo? Um norte para as anemias adquiridas, tá? Mas geralmente, quem tá falando comigo é a Silvia? Sim. Geralmente é feito os 6, sim. Tá? Tá. Por último, eles fazem o teste de fragilidade, mas geralmente faz os 6, sim. Aliás, perdão, por último, eles fazem aptoglobina. Antes, eles fazem fragilidade e por último, eles fazem aptoglobina. Professora, Oi? Desculpa, pode falar. Aquela parte dos anticorpos frios e quentes, eu não entendi muito bem. O que é que tu não entendeu deles? Tudo? Deixa eu voltar aqui. Mais ou menos, tudo. Ó, vamos lá. A do anticorpo frio e do anticorpo quente, ele está relacionado diretamente... E qual é a diferença entre os dois? A temperatura. A temperatura corporal. Do anticorpo quente está relacionado à alta temperatura e o anticorpo frio está relacionado à baixa temperatura. Mas essa diferença em temperatura é ocasionada justamente pelo próprio organismo para poder os anticorpos combater determinado tipo de doença, de patologia? Isso. Geralmente eles estão associados a patologias, certinho. Qual seria a temperatura para ser considerado um anticorpo quente e o frio, no caso? Existe alguma temperatura básica para a gente ter uma referência? Silvia, deixa eu me lembrar se eu vejo isso na rotina laboratorial. Na rotina eu não me recordo, Silvinha, se a gente tem um padrão de alta ou de baixa temperatura. A do frio é geralmente a extremos. Então, quando a gente pega abaixo de 14 para 15 graus, abaixo dali a gente já pode ter a produção de anticorpos frios. Tá? Mas aí vai depender muito de mecanismo fisiológico a cada paciente. Pode ser que essa ativação ela só ocorra em mim quando eu tiver num local que eu tenho 2 graus, por exemplo, ou menos não sei quantos graus, tá? Bem como no anticorpo quente, pode ser em temperaturas que, tipo, não sejam ainda compatíveis com o nosso calor do Maranhão, mas sim um calor ainda mais extenso.
Então, vai depender muito de mecanismo a mecanismo, de organismo a organismo. Talvez até a temperatura que o próprio organismo já reconheça como um sinal de alguma patologia, né? Justamente, tá? Ó, porque, por exemplo, para o meu corpo, 37,5 ainda não é considerado frio, ou, aliás, ainda não é considerado febre, mas para o teu organismo, que pode ser já mais sensibilizado, pode ser que esse 37,5 já sinta aquela febre absurda, entendeu? Então é de organismo a organismo. Ok, obrigada. Nada. Diga, Maria. Não, já pesquisei aqui, já achei, eu acho. Então, depois